Olá, professoras, professores. Então, esse vídeo é um pequeno complemento à discussão que nós fizemos em aula a respeito da educação por competências. Então, é uma experiência vivenciada por mim em 2023, né, no mês de março. Trata-se de uma banca de dissertação de mestrado, né, da estudante Stephanie Cristina Boehme Suchara, né, que aparece aqui na imagem, né? E compartilho aqui alguns slides da defesa de dissertação dela. E ela na dissertação refletiu então sobre a problemática da educação por competências. Conforme nós discutimos em aula, a ideia de uma educação por competências ela vai se desenvolver de uma maneira assim mais específica a partir da década de 1970, né, em função de inúmeras mudanças em andamento, né, nas diferentes sociedades. Inicialmente, essa reflexão está mais vinculada, né, aos ambientes profissionais, então é ali que se desencadeia, né, essa ideia de uma educação por competências. É o que a gente experimentou na década de 70, conforme nós lemos, né, na tese de doutorado da professora Marlene, que foi orientadora, né, da Stephanie, né, que eu apresento aqui, né, alguns detalhes, né, da dissertação. Conforme nós lemos lá na tese da professora Marlene, nós temos ali na década de 70 uma transição, né, de um modelo de produção taylorista-fordista, né, na direção de um modelo toyotista, né, quer dizer, e esse novo modelo de produção, ele assim, está muito vinculado às mudanças na sociedade, na economia. Sociedade e economia se tornaram muito mais dinâmicos, né? E houve uma necessidade, né, a gente experimenta ali, a partir dali uma necessidade crescente de uma capacidade rápida de adaptação a novas conjunturas, né? Quer dizer, o ambiente estável, característico, né, dos períodos anteriores, ou daquilo que o Bauman chama de modernidade sólida, né, começa a se desfazer e começa a tomar forma, né, lugar aquilo que o Bauman chama de modernidade líquida, né, uma sociedade em constante transformação, mais dinâmica. Então, nesse novo contexto, havia necessidade de um novo tipo de profissional. Profissional mais dinâmico, com maior capacidade de adaptação, né, a diferentes situações, né, um sujeito capaz de mobilizar recursos para se adaptar aos desafios que se apresentavam, né? Enquanto que na modernidade sólida, né, o desenvolvimento, né, de uma profissão, né, era muito constante, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, o filme do Chaplin, né, Tempos Modernos. Quer dizer, o desempenho de uma função era algo bastante fixo, né, estático, invariável, né? Na nova conjuntura há uma mudança. Então, a educação por competências ela vem como uma forma de atender a essas novas demandas, essas novas características de sociedade, e ela vem inicialmente atrelada, então, aos ambientes profissionais. Na medida que essa discussão avança, né, também para, né, o campo da educação, né, para se redesenhar, né, modelos de educação, há naturalmente uma influência, né, dessa mentalidade é, de cunho mais mercadológico, né, nos modelos de educação que vão se desenhando, né, para diferentes contextos, desde a educação básica até o ensino superior e pós-graduação, né? Então, em decorrência disso, nós teremos, né, então, nos períodos posteriores, a partir da década de 70, muitos autores também que se posicionam criticamente ao modelo de educação por competência, justamente por ele vir muito atrelado, né, à ideia de uma formação para o mercado de trabalho, né? E
e se entende que, se nós pensarmos especialmente no contexto da educação básica, mas também no contexto da formação superior, a, a educação não se limita à preparação para o mercado de trabalho, né? Então, nós discutimos em aula, né, se nós olharmos, por exemplo, a própria missão da Unifeb, nós iremos perceber que ao que a instituição se propõe transcende e muito, né, unicamente a ideia de uma preparação para o mercado de trabalho, né? Quer dizer, o que nós fazemos nos cursos superiores na instituição, no ensino superior, aqui no contexto específico da Unifeb, é mais do que uma preparação para o mercado de trabalho, né? Nós também preparamos sujeitos para a vida em sociedade, né? Então, nesse contexto, né, pensarmos uma educação por competências exige, né, se pensar competências para além, né, das competências específicas, né, características das áreas, né, nas quais nós formamos profissionais. Quer dizer, além de profissionais, nós formamos também cidadãos, né, pessoas para a vida em sociedade, enfim, para a vida, né, nesse mundo que nós habitamos. Então, né, feita essa introdução, a dissertação, né, da mestranda Stephanie, agora mestra já, versou sobre a problemática de se pensar competências para a formação de professores. Então, isso aqui apenas ilustra um pouco, né, a continuidade da discussão que nós fizemos em sala, né, e não tivemos mais tempo hábil, né, para essa discussão aqui, mas eu trago aqui na forma de um vídeo, então, para vocês. Então, a Stephanie se ocupou, né, com essa reflexão, né, sobre competências que vão para além, né, dessa formação específica, né, para o mercado de trabalho, né? E ela chamou essas competências, né, pensando especialmente aqui competências voltadas para a formação docente, ela chamou essas competências de competências transcomplexas, né? Por quê? Né? Por um lado, né, a ideia do trans, né, do transdisciplinar, quer dizer, competências que vão para além das disciplinas, das áreas de conhecimento específicas consolidadas, né? Quer dizer, cada vez mais nós vivemos numa sociedade, né, e contextos que são complexos, né, conforme nós também discutimos em aula, e nesse contexto, então, de complexidade, nós precisamos desenvolver competências que tenham a condição de superar, né, esses guetos disciplinares, né, que se formaram ao longo dos últimos, especialmente ao longo dos últimos 2, 3 séculos, né, no sentido de uma educação que dê conta da complexidade, né, e na direção daquilo que o Edgar Morin, e o Morin foi um dos referenciais teóricos da Stephanie, na direção, né, de uma educação para uma cidadania planetária, né? Quer dizer, nós, em última análise, estamos inseridos, né, num mesmo mundo, habitamos, né, uma casa comum e temos desafios que são comuns, né? Então, nesse sentido, a Stephanie identifica algumas competências docentes que ela julga necessárias, então, para a vida nessa sociedade, né, de acordo com os desafios atuais, né, com os quais nós nos deparamos, né? Então, ela elenca aqui, em volta, né, do círculo docente, né, essas competências: a autopoiesia, a comunicação proativa, criatividade, domínio tecnológico, predisposição para religar, pensamento complexo, empatia e resiliência. Sobre algumas dessas competências nós conversamos em sala, né? Então, avanço aqui um pouco para, né, nos slides aí,
para expor por vocês aqui um pouco mais né, sobre essa ideia da transcomplexidade, né, dessas competências transcomplexas, né, ah, como uma possibilidade de conceito, né? Então é uma reflexão da Stephanie a partir dos próprios estudos da professora Marlene, né? Do professor Gonzalez Velasco também, da professora Vera Simão, né? Então são autores assim que embasaram um pouco a reflexão dela e é uma proposta de conceito. Né? Então essa ideia de transcomplexidade. E aqui rapidamente, né, então, um pouco sobre essas competências identificadas pela Stephanie, né, na pesquisa dela, né, a ideia de resiliência, né, desse potencial, né, cada vez mais necessário, né, de enfrentar situações adversas, né, com flexibilidade, recursividade, visão hologramática, né, então aqui são conceitos do Edgar Morin, né, essa capacidade de se recuperar das adversidades, né? A ideia de empatia, discutimos em sala, né, como um elemento fundamental, né, da educação. Evidentemente, né, que a Stephanie, na dissertação, ela associa essas competências preponderantemente à formação docente, mas entendo que nós podemos estender, né, essas competências também para a formação dos nossos estudantes, né? Dificilmente a gente vai poder dizer aqui que essas competências não se aplicam também aos nossos estudantes, para que eles possam enfrentar os desafios com os quais eles vão se deparar na vida pessoal, profissional e em sociedade, né? Domínio tecnológico, né? Então cada vez mais uma necessidade também para docentes e de forma geral, a ideia de criatividade, né, sobre a qual nós conversamos em sala, né, como uma competência fundamental, o pensamento complexo, né, de entendermos que a realidade é complexa e de que as coisas estão conectadas, né, a isso se relaciona logo a competência seguinte, né, a predisposição para religar, quer dizer, a habilidade de conectarmos coisas, de ligarmos as coisas, né? Que por inúmeras razões, né, foram separadas, seja do ponto de vista do currículo, né, mas se nós pensarmos nos contextos organizacionais, né, as diferentes funções dentro de uma organização, né, o exercício das funções dentro da organização não acontecem de forma independente e isolada, mas se conectam, né, de diferentes modos. E cada vez mais se precisa de pessoas que tenham essa capacidade de reconectar, de religar, né, essas coisas, né, afastadas, né, umas das outras. Comunicação proativa, também falamos sobre isso. Autopoiese, né, gosto bastante desse conceito, né, essa capacidade de se ressignificar, né, de gerar metamorfoses, né, de si mesmo, favorecendo, né, o bem viver pessoal, social e ambiental. Então, cada vez mais a gente precisa de uma capacidade de se transformar diante de uma realidade que está em constante mudança, né? Essa sociedade líquida, né, conforme o Bauman, ela carece de pessoas que tenham essa capacidade de adaptação. E aqui ainda algumas ilustrações, então o projeto, né, aplicado por ela em escola, né, a partir dos conceitos que ela identificou, então com formação de professores, com projetos com crianças, né. Então o projeto dela versou especificamente sobre a educação básica, mas entendo que esses conceitos também se aplicam ao nosso contexto do ensino superior.